Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Será que a gente sabe que o Museu do Oratório, que tem lá em Ouro Preto, grande parte daqueles objetos ali, que eram os oratórios fundidos em ferro, eram obras de pessoas africanas? Que muitos dos desenhos que estão incrustados naqueles oratórios são referências da cultura africana? A gente precisa lembrar realmente a questão da cor, porque lembrar da cor é também lembrar dos africanos para a formação de Minas Gerais. E isso não pode ser só de forma localizada, né? Como eu tenho insistido, isso tem que ser visto de forma global. Oi, eu sou Graziele Mendes e neste episódio do Politiza a gente volta a falar sobre os 300 anos de Minas Gerais, mas de um ponto de vista diferente, que você pode até achar que conhece, mas eu aposto que não. A perspectiva dos povos africanos que estão na base da nossa formação social, histórica, cultural e política. Aliás, o fato da gente ter aprendido tão pouco sobre isso é uma questão política. Quem ajuda a gente a enxergar isso com muita clareza é a professora Vanicleia Silva Santos. Ela é professora de História da África pré-colonial e falou comigo dos Estados Unidos. É melhor ela se apresentar. Eu trabalho na Universidade da Pensilvânia e eu trabalho especificamente no PEMzinho, o Museu da Universidade da Pensilvânia, desde 2019. Meu nome é Vanicleia Silva Santos, eu sou uma educadora. Eu sou uma educadora com uma especialização em História da África, Histórias das diásporas africanas. Também tenho estudado bastante as questões referentes à arte africana, à arte afro-brasileira. Mais recentemente aqui eu também tenho me inteirado sobre as questões de arte afro-americana. E continuo vinculada ao programa de pós-graduação em História da UFMG, onde eu oriento pesquisas sobre História da África, as minhas orientações são mais voltadas para a África pré-colonial, que seria o período anterior ao século XIX. Você me perguntou sobre minha origem. Eu sou da Bahia, sou do interior da Bahia, numa cidade chamada Jacobina, e eu cheguei em Minas Gerais em 2010, quando eu fiz concurso para a Universidade Federal de Minas Gerais, e trabalhei lá de 2010 até 2020, quando eu pedi uma licença temporária para trabalhar aqui. Professora, primeiro, muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, na verdade, pelo convite. Eu acho que essas possibilidades que a gente chama na academia de difusão científica ou de divulgação científica, elas são extremamente importantes. E para nós é um luxo conversar com a senhora. Eu queria começar com uma ideia que eu já vi a senhora discutindo, desconstruindo em algumas entrevistas, que é a ideia de contribuição dos africanos para a nossa história. E aqui, quando eu falo nossa, eu queria que a senhora se concentrasse na história de Minas, né? Obviamente contextualizada na história brasileira, mas com o recorte da formação do nosso Estado. Por que é errado falar em contribuição africana? Por que é errado a gente falar em contribuição africana? Porque essa ideia de uma contribuição localizada, geralmente essa ideia de contribuição ela é bem localizada, né? De forma muito folclórica, algumas pessoas costumam dizer, os africanos trouxeram costumes para o Brasil, né, como capoeira ou alimentação, ou eles falavam essas palavras. Os negros são bons nisso, os negros são bons naquilo, né? Essas coisas muito folclóricas. Essa é uma construção de um discurso da supremacia branca para dizer que esses outros povos, eles não contribuíram da mesma maneira que os europeus contribuíram, porque eles teriam sido, teoricamente, os que pensaram racionalmente a construção da nação. E os outros foram meramente ajudantes. Então, eu sou contra essa ideia de falar de contribuição,
A ideia que eu defendo é que os africanos e os indígenas contribuíram muito mais do que os europeus para a formação do Brasil. Os indígenas e os africanos civilizaram o Brasil, eles não colonizaram o Brasil, diferentemente dos europeus, que colonizaram o Brasil. Para fazer essa colonização, eles exploraram a mão de obra indígena, escravizando as pessoas originárias do Brasil, assim como escravizaram os africanos. Então, a gente está falando de um discurso que é montado, essa ideia de contribuição é um discurso montado, muito bem elaborado, para atribuir a formação do Brasil aos europeus. Quer dizer, não é uma contribuição, é um papel na formação, de fato, né? É a formação do Brasil. Por um largo período de tempo, especialmente durante o século XVIII e XIX, os africanos foram maioria da população em grande parte das Américas. A ideia de formação, ela é muito mais real do que a ideia de contribuição. Professora, então vamos voltar ao ponto de origem para a gente entender melhor esse papel dos africanos na nossa formação social, econômica e cultural. E primeiro, de que africanos nós estamos falando, né? Porque um outro estereótipo muito comum, não só no Brasil, mas no mundo, é de que a África é uma coisa só, né? Como se fosse um país e não um continente com mais de 50 países, com uma diversidade imensa, étnica, cultural e política, né? De que africanos nós estamos falando quando a gente pensa nos povos que vieram para Minas Gerais? Nós temos informações de onde eles saíram, quais os perfis que eles tinham? Essa sua pergunta é muito interessante, porque a ideia de africano, por exemplo, só surgiu no século XIX. Antes do século XIX, ninguém era chamado de africano, porque as pessoas eram embarcadas em diferentes regiões da África. Então, essas pessoas têm diversas origens. Tem uma tese que é a tese do Rodrigo Rezende, né, que ele enumera todos os povos que vieram para Minas Gerais, que foram designados para Vila Rica, São João del Rei, no século XVIII. Né? Então, ali ele enumera todos os povos, né, ou os nomes que foram dados para esses povos naquele período. Para Minas Gerais foram levados povos de diversas partes. A região da costa oriental foi a região que veio menos gente, né? A maior parte de pessoas que vieram da região que hoje é Moçambique foi trazida para o Brasil mais no século XIX. Mas no século XVIII, a maioria dos africanos trazidos para Minas Gerais era da África Ocidental, né? Que corresponde hoje à região que é a Guiné, Gana, Benin e Nigéria. E o que isso significa? São perfis específicos, culturais, étnicos? São povos diferentes, que falavam línguas diferentes, que vinham de civilizações, grandes civilizações. Eu tenho uma resistência em falar em etnia, porque a gente não chama os europeus de etnia. Qual era a etnia sua? A minha etnia era portuguesa ou espanhola. A gente fala, né, os povos europeus. Então, eu não uso muito o termo etnia para os africanos, eu chamo de povo, né? Como a gente chama os europeus. Então, esses povos, eles vieram dessas regiões, falavam e tinham culturas diferentes, complexos culturais diferentes, e eram tão civilizados quanto ou mais que os europeus, né? E o fato de a gente não conhecer essas histórias faz com que, como você disse, né, a gente trata esses povos como se fossem o mesmo povo. E não é o mesmo povo, eram povos diferentes, como eram diferentes os portugueses italianos, os portugueses espanhóis, os portugueses franceses, né? Eram povos diferentes e que vinham com chegavam ao Brasil com suas particularidades, mas quando chegavam no Brasil, eles eram todos, recebiam as novas designações quando eles chegavam aí, então eles eram chamados de Arda, Cabo Verde, Calabá, Fula, Mandinga, Mina, Courá, Courano. Quer dizer, eram chamados pelos seus postos de origem. Eles eram mais designados muitas vezes pelo local de embarque. Certo. Ou pela macro-região, digamos assim, né, como Cabo Verde. Cabo Verde é um arquipélago, né, e muita gente foi levada da Guiné, da região da Guiné, para Cabo Verde. Cabo Verde foi exportada
para o Brasil ou para outros lugares da América, das Américas, né? Mas essas pessoas chegavam no Brasil e eram denominadas de Cabo Verde, mas eles não nasceram em Cabo Verde em geral. O apagamento começou na chegada, os nomes e sobrenomes desapareciam e não eram nem as designações do local de origem de nascimento, e sim de onde ele partiu escravizado. Exatamente. Existe uma história, por exemplo, em relação aos povos que eram embarcados na região do Benin, de que antes dessas pessoas serem embarcadas, elas tinham que dar várias voltas em torno de uma árvore que era chamada de árvore do esquecimento. E aí, quando eles chegavam, essas pessoas chegavam no Brasil, elas eram renomeadas, né? Lá a pessoa se chamava, vou dar com o nome de um amigo meu, Olabi, um grande amigo que faleceu recentemente, que é do Benin, Olabi Iai. Chegava no Brasil, ele virava Pedro Mina. Uhum. Todas as formas originais de identificação eram transformadas nesse contexto de escravidão. E imagino que nomes que iam para registros oficiais, né? De óbito, de documentos que se tornavam oficiais, né? Exatamente. Grande parte dessas pesquisas que eu estou me referindo aqui são pesquisas que são feitas a partir dos livros de batismo, de casamento e de óbito. Esses são os principais documentos usados pelos historiadores para identificar o que eram chamados de nações de africanos. Estou chamando de povos, mas muitos historiadores chamam de nações, né? Uhum. São esses livros que indicam como as pessoas eram chamadas. Maria Angola, Joana Monjolo, né? Eles davam o nome da pessoa, muitas vezes seguido do porto de embarque ou da região. Mas muitas vezes também eles não colocavam esse último nome de origem, colocavam o sobrenome do senhor. Você tinha aí uma tentativa de apagamento de um passado, mas o que é interessante aqui chamar a atenção, eles sabiam quem eles eram. Tem uma pesquisa recente do Moacir, que ele publicou na revista Afroásia, que ele explica que várias pessoas de origem do que hoje é o Benin, né, mas que naquele período era se chamou Reino de Uidá, várias pessoas que foram trazidas dessa região, em Minas Gerais elas eram chamadas de Corá, e essas pessoas acabavam construindo uma rede de sociabilidades com outras pessoas da mesma região. Então, por mais que os senhores não soubessem nada sobre a origem deles, quando essas pessoas chegavam aí, por conta da língua que era comum a eles, então essas pessoas se reconheciam e se conectavam aí e passavam a construir uma outra comunidade, né, baseada nesses laços, nessa herança que eles tinham, uma herança linguística, cultural, religiosa, social, né? Então, essas pessoas se reconheciam. Passo adiante do apagamento é a construção de estereótipos, né? E um dos muitos fortes que ficaram dos africanos escravizados é que eles participaram do nosso desenvolvimento econômico de modo braçal, né? Assim, meramente executando aquilo que os portugueses mandavam, digamos assim, na nossa mineração, por exemplo, nas plantações. E não foi bem assim, né? Essa sua pergunta é muito interessante, porque você está adicionando um outro estereótipo. Um primeiro estereótipo era dizer, são todos negros, ou eram todos africanos, ou eram, né, africanos, ou negros, ou escravos. Muita gente fala, os escravos que vieram para o Brasil. Não veio escravo para o Brasil. As pessoas foram transformadas em escravos, em pessoas escravizadas no Brasil, né? Certo. Então, esse é um primeiro estereótipo, que é botar todo mundo na mesma caixinha e chamar de negro, preto, escravo ou africano. E o que você está trazendo é um segundo estereótipo, que é imaginar que essas pessoas trabalharam apenas nas fazendas, na mineração, ou as mulheres trabalharam apenas nas casas, como domésticas. Isso, a história do Brasil colonial foi marcada pela escravidão, né? Pela exploração dos indígenas e dos africanos. Agora, essas pessoas também desempenharam funções que eram além do trabalho braçal. O trabalho na mineração, tanto na mineração aurífera, né, no ouro, do diamante, assim como do ferro, eram funções
desempenhadas por africanos, não só porque eles tinham uma força de trabalho, mas porque essas pessoas sabiam como identificar, extrair e como minerar, né, amalgamar e fazer com que esses minerais se transformassem no produto final. Tinha uma expertise técnica, isso, né? Exatamente. Era preciso ter conhecimento técnico, era preciso conhecer a tecnologia para fazer todo esse processo com os principais minerais que foram explorados durante o período colonial. Os portugueses não sabiam minerar o ferro, eles não sabiam extrair o ferro, eles não sabiam transformar o minério puro no ferro, em ferramenta. Como é que você faz para transformar isso numa bigorna? Como é que você faz para fazer um martelo, né? Então, esse processo era um processo extremamente sofisticado, ainda mais quando a gente imagina que não existia a tecnologia que existe hoje para a transformação do ferro. E quem fazia isso eram os africanos. Isso não era um trabalho meramente manual. Está muito longe de ser um trabalho meramente manual. Era um trabalho intelectual, extremamente sofisticado. Em muitas sociedades africanas, como em Angola ou na costa ocidental, o ferreiro pertencia à classe dos nobres. Eram pessoas que tinham grande prestígio social, econômico, religioso. Mas no Brasil, a gente não aprendeu essas histórias, a gente acha que quem minerava o ferro trabalhava só com as mãos. A senhora falou muito conhecimento da nossa parte para interpretar essa história. A senhora está falando aí nas sociedades de Angola, eu imagino que isso devia influenciar, inclusive, a escolha do colonizador por quais povos escravizar, né? Em função dessa expertise, porque os colonizadores sabiam desse conhecimento técnico, né? Sabia, sim. Inclusive tem o trabalho da Lucilene Reginaldo, ela tem uma dissertação que ela discute sobre essa propaganda que era feita pelos traficantes de escravos, comerciantes de escravizados, em relação à expertise dos africanos e africanas para determinados trabalhos, né? Existia uma fama em Minas Gerais de que as mulheres que eram chamadas de minas, elas tinham fama de dar sorte na extração do ouro. Não é que elas davam sorte, essas mulheres sabiam como fazer isso. Uhum. Então, ao invés dessas pessoas, naquele período, falarem que essas mulheres conheciam aquela tecnologia, eles atribuíram isso a uma questão mágica, mística. Isso era uma forma de não reconhecer a inteligência daquelas pessoas. Uma escolha política, né, professora? Obviamente, uma escolha política. Né? Os discursos, eles são bem montados para manter uma voz da supremacia branca se reproduzindo por séculos e séculos. E é por conta disso que a gente está aqui conversando hoje, né? Uhum. É sobre a construção de discursos que são extremamente excludentes. Agora, os seres políticos não eram só os colonizadores, mas também os povos escravizados, porque nós conversamos, inclusive, num outro episódio aqui do Politiza com o professor João Antônio de Paula, seu colega da UFMG, e ele nos falava de muitas revoltas protagonizadas, nos disse que Minas Gerais teve o maior número de quilombos do país, né? Não teve o mais famoso, que foi Palmares, mas teve o maior número de quilombos, quer dizer, eram pessoas que se organizavam, se revoltavam, matavam senhores, tem levantes famosos aqui em Minas, né? Exatamente. Eu costumo dizer que os africanos e os descendentes de africanos, as africanas e as descendentes de africanas, o povo que habitava em Minas Gerais, né, nesse período, o povo negro, né, ensinou aos europeus questões muito importantes em relação à liberdade, à democracia e aos direitos. Porque quando as pessoas fugiam de forma individual ou fugiam coletivamente e depois formavam um quilombo ou não formavam um quilombo, porque nem todo mundo que fugiu formou um quilombo, né? E as revoltas que aconteciam, todas essas modalidades aqui de resistência era uma forma de fazer política.
e contestar um regime que era extremamente violento e opressor. Uhum. Não existia um sistema mais violento e opressor no mundo do que a escravidão. Uma pessoa era simplesmente declarada como propriedade de uma outra pessoa, que tinha completo poder sobre essa outra pessoa. Poder de bater, de fazer o que quisesse. E os africanos e africanas, seus descendentes, lutaram contra esse sistema cotidianamente. Os africanos e africanas e descendentes escravizados e escravizadas não aceitaram de forma pacífica a escravidão. Por isso que a gente teve a formação de tantos quilombos em Minas Gerais, como você citou, né? Tem um livro do João Reis e do Flávio Gomes, de 96, que eles fazem um mapa de quilombos em Minas Gerais, né? Então, Minas Gerais, um dos mais famosos era o quilombo do Ambrósio, né? Próximo a Belo Horizonte, né, nessa região aí, tinham vários quilombos. Tinha quilombo em Sabará, em Santa Bárbara, Catas Altas, Mariana, no Rio Verde, São João del Rei, Vila Rica, Cachoeira. Toda essa região era cheia de quilombo. O que isso significava? Que as pessoas não aceitavam a escravidão e elas lutavam por liberdade. Mas ao invés de aprender essa história dos africanos como seres políticos, como seres que lutaram pela liberdade, a gente aprende outra história. A gente aprende que o grande herói de Minas Gerais foi Tiradentes, que nunca lutou pelo fim da escravidão. Que liberdade era essa que não incluía as pessoas negras? É como se a história da nossa rebeldia fosse concentrada na Inconfidência Mineira e pronto, né? Exatamente. E uma rebeldia que não incluía negros e negras. E nós tivemos levantes enormes, sangrentos, né? Protagonizados por esses povos, né? Exatamente. Como um dos mais famosos aí é o de Carrancas, porque envolveu o assassinato de senhor, né? Não existia uma forma mais ostensiva de se mostrar contra a escravidão do que o assassinato do senhor. O senhor era a escravidão na sua forma mais imediata ali. Então, a gente precisa conhecer essas histórias, né? Não como se fossem meros episódios do passado, mas como demonstrações de um pensamento intelectual africano e dos descendentes que era muito avançado para a época, que era iluminista. Eles estavam defendendo para si as ideias de liberdade, de igualdade e de fraternidade. E ainda sobre esses papéis intelectuais que a senhora está descrevendo e voltando um pouco nessa questão dos estereótipos, professora, eu penso também naquelas figuras que que desempenharam um papel muito importante na nossa cultura e que tiveram a sua cor apagada, por exemplo, como o Antônio Francisco Lisboa, né, que ficou conhecido como Aleijadinho, o mais importante artista do barroco brasileiro. Eu não sei se tanta gente assim sabe que ele era negro, né? Essa questão do apagamento da cor é outro problema, né, da sociedade brasileira, que ao mesmo tempo que enaltece a população de origem europeia, tenta manipular essas informações relativas à população negra. O próprio nome, o apelido que foi atribuído ao Antônio Francisco Lisboa, foi uma maneira de diminuir o trabalho dele. O problema de saúde dele foi no final da vida. Mas até ele ter esse problema de saúde, ele fez grandes obras em quase todo o estado. Congonhas é algo assim fabuloso, que não existe em nenhuma parte do mundo. E ele construiu Congonhas no auge da sua saúde, né, da sua criatividade. Mas por que a gente diminuiu a Antônio Francisco Lisboa ao apelido dele? Um outro ponto que você chama atenção é o do apagamento da cor. A mãe de Aleijadinho era uma mulher negra. E a gente precisa lembrar todo dia que Aleijadinho era negro, porque essa é uma forma de dizer que a população negra teve um importante papel na construção de Minas Gerais, na formação de Minas Gerais. As igrejas, a gente sabe que Ataíde era negro, que havia os mestres, mas também tinham as pessoas que trabalhavam nas obras, que eram
em sua grande maioria, todas pessoas negras, africanos e descendentes de africanos que trabalharam na construção de igrejas, que trabalharam com a pintura, com douramento, com todo o processo, desde o começo até o final, desde o alicerce até o acabamento e seus mais finos detalhes. Isso eram feitos por pessoas negras. Será que a gente sabe que o Museu do Oratório, que tem lá em Ouro Preto, grande parte daqueles objetos ali, que eram os oratórios fundidos em ferro, eram obras de pessoas africanas? Que muitos dos desenhos que estão incrustados naqueles oratórios são referências da cultura africana? A gente precisa lembrar realmente, como você disse, a questão da cor, porque lembrar da cor é também lembrar dos africanos para a formação de Minas Gerais. E isso não pode ser só de forma localizada, né, como eu tenho insistido, isso tem que ser visto de forma global. E por que é tão necessário que a gente enxergue a nossa verdadeira história, que tem a África na nossa formação como povo, professora? A gente precisa conhecer a nossa, o que eu chamo de verdadeira história, né? A gente precisa conhecer essa verdadeira história, porque essa verdadeira história ela é múltipla. Tem os africanos, tem os indígenas e tem também os portugueses. A gente, nessas grandes celebrações que estão acontecendo agora, a gente fala 300 anos de Minas. Então, quando a gente estabelece um marco que Minas tem 300 anos, a gente esquece o que aconteceu atrás. Quando os europeus chegaram a Minas Gerais, já tinham povos indígenas vivendo aí, muitos povos indígenas, cuidando dessa terra, cuidando dos rios, cuidando de tudo que existia aqui. E essa população que resistiu em sair de suas terras foi dizimada por homens como Borba Gato, que hoje nomeia avenidas, tem estátuas para todo lado, tem estátua dele em Sabará, tem estátua dele em São Paulo, tem estátua dele em museus. Se a gente não reconhece que a história de Minas, ela não tem só 300 anos, e que 300 anos é o marco da colonização, né, da colonização do Estado, a gente apaga a história dos povos indígenas que chegaram antes. E a gente atribui absolutamente tudo a essa população europeia e aos seus descendentes. A história verdadeira de Minas Gerais é uma história de violência, é uma história de exploração e também foi uma história de luta do povo africano e indígena para manter sua dignidade, sua liberdade, sua proclamação por igualdade de tratamento e também tem que incluir a história da contribuição intelectual dos africanos e indígenas em todos os aspectos da história. Professora, não reconhecer isso é um pulo para a perpetuação do racismo, né? Absolutamente, absolutamente. Todos os dias a gente vê isso. Essa perpetuação da violência contra os jovens negros é parte da violência que vem da escravidão. Policiais, essas pessoas elas têm que passar por um curso de formação porque elas foram treinadas para verem jovens negros como pessoas potencialmente perigosas. As pessoas foram educadas para pensar que as pessoas brancas eram superiores e elas estavam aqui para manter a ordem. E quando a senhora fala de educação, a gente está falando de educação formal, né? Essa história é contada e recontada na escola, né? Como é que a senhora avalia o ensino da história da África, tanto na educação básica quanto no ensino superior? A gente já saiu do lugar? Esse é o ponto central. A gente só vai conseguir contar uma história verdadeira. A gente só vai conseguir superar a discriminação e a violência se a gente investir em informação. Então, a escola e a família têm um papel fundamental na educação de crianças e jovens não racistas, que conheçam a história de Minas Gerais como uma história múltipla, que tiveram povos indígenas, africanos e também europeus, que foram essenciais na sua formação. Porque a mesma escola que formou e forma eu e você e meus alunos é a mesma escola que forma muitos policiais
que chegam na rua e pensam que esses jovens negros são pessoas potencialmente perigosas e por isso essas pessoas merecem morrer. Esse é um ponto importante do que a gente está falando, que é de história, discriminação, perpetuação de violência. A gente tem avançado não de forma ideal, mas a gente tem avançado. Por exemplo, em 2003 foi aprovada uma lei chamada a Lei 10.639, que é a lei que obriga o ensino de história da África e da cultura afro-brasileira em todos os níveis de ensino. E mais tarde essa lei foi alterada e pela Lei 11.645, que inclui a história indígena, também a história africana e a história da população afro-brasileira nos currículos escolares. Então, essas duas leis, elas são assim, um marco para a história do Brasil, para a história do mundo. Eu faço parte da Unesco, de um projeto da Unesco para a história geral da África. E em todos os lugares que eu todos os lugares que eu vou e que eu menciono essa lei, o Brasil é, de fato, um exemplo. Porque nenhum país do mundo sabe como inserir a história da África nos seus currículos. Como nos Estados Unidos, não tem um currículo de história da África. A história da África, a história dos africanos ou dos afro-americanos não é incluída no currículo. Aqui não tem isso. No Brasil tem. Estamos perto do que seria o ideal? Não. Mas a gente avançou bastante. E especialmente nas universidades, houve um número extraordinário de pesquisas na graduação, no mestrado, no doutorado, sobre história da África. Tem uma quantidade imensa de livros didáticos, de livros paradidáticos feitos, né, para tratar dessa história da África e da história dos africanos. Então, a gente tem um avanço importante. Agora, não significa que a gente alcançou o ideal na contação, né, na narração dessa história nossa. Esse foi mais um episódio especial do Politiza 300 anos de Minas Gerais. Tem mais um monte de mergulho legal na nossa história. Dá uma olhada na nossa página, na Rádio Assembleia, almg.gov.br/rádio e também nas plataformas digitais onde você encontra o nosso podcast. Eu sou Graziele Mendes, fiz o roteiro, entrevista e apresentação. Esse episódio teve edição e sonorização de Breno Rodrigues, identidade visual de Clarice Maia. Até o próximo Politiza. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.